Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Bom domingo, bom dia, feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. Começar o dia ouvindo a palavra de Deus, começar o dia se conectando com o Senhor e principalmente ouvindo as suas santas palavras através da Escritura, através do Evangelho. Eu convido você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas para que possamos desenvolver esse hábito em amigos e familiares de começar o dia ouvindo, meditando, alimentando de certa forma a nossa espiritualidade, onde temos a possibilidade de ouvir o Santo Evangelho e aprender com o Mestre Jesus de Nazaré. O Evangelho de hoje, desse domingo, está em Lucas capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como os cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração
quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, no evangelho desse domingo, na figura desses dois discípulos de Emaús, está a minha presença, a sua presença, está a presença da humanidade, desse ser humano que tem dificuldade de acreditar, desse ser humano que, como o próprio Jesus chama, sem inteligência e lentos para a fé, lentos para acreditar. Jesus fica abismado com o tamanho da nossa falta de fé. Mesmo ele convivendo com os discípulos, mesmo ele avisando, preparando tudo aquilo que iria acontecer, e ele ouve aqueles discípulos a caminho de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, ou seja, eles estavam voltando para a vida normal. O sonho tinha acabado. Eles afirmam ainda que eles achavam que Jesus iria libertar Israel. Mas os sumos sacerdotes condenaram, crucificaram, mataram, sepultaram. E é como se eles dissessem: e já faz 3 dias, ou seja, acabou. A gente ficou lá esse tempo, achando que ele poderia, ressuscitar, mas o sonho acabou e eles estão voltando. O evangelho traz muita riqueza, o tempo aqui é limitado para a gente destacar, mas essa conversa, aqueles discípulos estão com o rosto triste, aqueles discípulos estão desanimados, aqueles discípulos estão frustrados, o sonho acabou. Aquele Jesus que curava, aquele Jesus que ressuscitava, aquele Jesus que andava sobre as águas, agora tinha sido morto. E eles fazem questão de dizer: é verdade que algumas mulheres, mas a forma que eles falam é como se tá rolando um boato aí, sabe? Tem alguns rumores, tem algumas histórias aí que parece que ele ressuscitou, umas mulheres falaram, mas será que devemos levar crédito, na fala dessas mulheres? E eles voltam, eles estão desanimados. E nesse caminho, Jesus começa a explicar toda a Escritura, todos os profetas, e mostrar e revelar a promessa que o Cristo deveria vir. Mas, mesmo explicando as Escrituras, aqueles discípulos não reconhecem. Qual é o momento que aqueles discípulos reconhecem? Mas eles sentem, É tanto que quando eles vão entrar no povoado, Jesus faz menção de continuar caminhando. Mas aqueles discípulos falam algo que eu quero que você fale e eu preciso falar. As nossas famílias precisam falar para Jesus, que é: fica conosco, Senhor. Já é tarde e a noite já vem. A escuridão está chegando. Essa vida é muito solitária sem ti. Fica conosco, Senhor. E eu convido você, meu irmão, a orar e pedir: fica conosco, Senhor. Não se afasta de nós. A minha vida sem ti é escuridão. A noite está chegando, já é tarde. Fica conosco. E naquele momento Jesus fica e eles vão para a ceia. E aqui é onde está a parte mais linda desse evangelho e eu quero concluir. Eles reconhecem Jesus quando Jesus abençoa o pão e parte. Eles reconhecem Jesus na Eucaristia.
Como eu sou feliz de ser católico e poder viver essa Eucaristia todos os domingos. Poder, de fato, com esse mundo, com tantas dificuldades, com tantas distrações, com tantas coisas que vêm para a gente perder a nossa fé. Mas a Eucaristia vem dar o sentido de revelar Jesus e a gente sentir o nosso coração arder ao ouvir as santas palavras da Escritura. Neste domingo, eu quero recomendar firmemente a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esse evangelho aqui, acompanha essa mensagem aqui diariamente. Domingo é dia do Senhor, domingo é dia de Páscoa, domingo é dia de missa, domingo é o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou, Deus em primeiro lugar. Domingo, primeiro dia da semana, nada melhor do que a gente começar indo ouvir a palavra de Deus, aquecer o nosso coração com a santa palavra das Escrituras, mas também, sobretudo, se alimentar do pão vivo descido do céu, se alimentar do próprio Jesus, que se entrega a cada um de nós através da Eucaristia. Um ótimo domingo para você, uma boa semana, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ressurgiu Cristo, o Senhor que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia. Um ótimo sábado para você. Feliz Páscoa. Sim, ainda estamos celebrando a Páscoa, essa data que é tão importante, essa data que o nosso Deus se entregou por nós, morreu na cruz para nos salvar, mas não apenas morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. E essa data da ressurreição, ela é tão importante que nós não celebramos um único dia. Nós permanecemos celebrando, para que eu e você, nós possamos saber que ainda que sejamos crucificados, sepultados, mortos, há sempre uma esperança, há sempre a expectativa do terceiro dia, a expectativa da pedra rolar e o Cristo ressuscitar. E como nós estamos nele, com ele, com certeza a ressurreição é uma certeza para cada um de nós. Com muito amor, eu convido você agora a abrir o teu coração para acolher o Evangelho que está em João capítulo 6, versículos 16 ao 21. Estamos aqui diariamente ouvindo e refletindo as palavras do próprio Jesus para nos dar ânimo na nossa caminhada, na nossa jornada. E eu convido você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Quantas pessoas estão precisando começar o seu dia ouvindo a palavra de Deus, mas sobretudo parando para se conectar, parando para aperfeiçoar o seu relacionamento com o Senhor, desenvolver cada vez mais a sua espiritualidade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado.
Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, estamos vivendo o tempo da Páscoa, e nesse tempo da Páscoa, esse evangelho tem todo um sentido diferente. E enquanto eu meditava esse evangelho, eu lembrava, e eu quero aqui orar por uma irmã, por uma amiga que está doente, está enferma, ela está com câncer, mas na verdade ela está com a doença, mas eu a não considero doente, porque ela está forte, ela está com fé, ela está fazendo o tratamento e eu acredito que ela vai vencer. Mas é uma reflexão para cada um de nós. E ontem, enquanto a gente conversava, a gente vê o quanto que é a nossa vida, né? Ela é finita. O quanto que a nossa vida é uma vela acesa e que a qualquer momento um vento sopra. E quando a gente olha para o sentido da vida, não tem como não nos aproximarmos mais de Deus, do Senhor. O Evangelho hoje diz: ao sair da tarde, os discípulos desceram para o mar, foram para a jornada da vida, mas já estava no cair da tarde. Quando eles entram na barca, já estava escuro, e a vida é assim, é escuridão muitas das vezes. Muitas vezes a gente não tem a clareza, a gente não consegue enxergar lá na frente. Existem as noites traiçoeiras, existem as turbulências nessa jornada. E nesse momento que eles pegam o mar, que eles vão atravessar para Cafarnaum, eles estão só. Jesus ficou na praia. E versículo 18, olha o que o versículo 18 diz: soprava um vento forte e o mar estava agitado. Nesse cenário, muitas das vezes, as nossas vidas se encontram quando está à noite, está escuro, e como se não bastasse, já está à noite, eu já não consegui enxergar muita coisa, eu já não ter muitas certezas, eu já não saber muito do amanhã, eu não consegui enxergar muito longe. Como se não bastasse tudo isso, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Quando a gente vê o vento soprando forte, o mar agitado e a fragilidade do nosso barquinho, a fragilidade daquela embarcação, o medo vem. O medo é natural. Qualquer ser humano vai tremer nesse momento, vai sentir medo. E no versículo 19, diz que os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, ou seja, eles estavam perdidos. Aquela distância, eles estavam meio que andando em círculos, porque pela distância normal eles já deveriam ter chegado. Mas é normal e é natural, quando Jesus não está no nosso barco, nós nos perdermos. Muitas das vezes o desespero
o medo nos cega também e faz a gente perder a direção. Mas, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e se aproximando, versículo 20 diz que Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Sou eu, não tenhais medo. E eu acredito que é essa palavra que eu quero encerrar a reflexão do evangelho de hoje. Porque se a sua vida, ou na tua casa, ou na tua família, ou no teu trabalho, você vive momentos de turbulência, de tempestade, de escuridão, do vento soprando, do mar agitado, de uma doença, de um problema de um divórcio, um problema com filhos, não importa. Jesus traz hoje uma mensagem poderosa para mim e para você, para acalmar não apenas o mar agora, mas para acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração. Cleison, mas como pode acalmar? Pode. Acalma confiando em Deus. Acalma colocando em Deus a nossa fé. A minha fé não está no barco, a minha fé não está nem em mim, porque eu estou vulnerável naquele barco, naquela tempestade, naquela escuridão. Mas a minha fé está no Senhor. A minha fé está naquele que fez o céu e a terra. A minha fé está naquele que mandou o mar calar, mandou o vento cessar. E é esse Senhor que diz para mim e para você hoje: sou eu, não tenhais medo. Confia, acredita, coloca em mim a tua esperança. E é justamente isso que eu quero orar no dia de hoje, por essa amiga querida, amiga de infância, e quero orar também pelo meu cunhado. Eu quero orar estendendo por essa amiga, por esse cunhado, por todas aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão em tratamento. Eu quero estender essa oração por todas aquelas pessoas que estão agora talvez num mar agitado, numa noite escura. E não importa se seja uma doença, ou um problema no casamento, ou um problema com dívidas, ou um problema com drogas, com bebida, com filhos. Meu irmão, confia. Minha irmã, não acredita em mim, acredita em Deus. Coloca a tua fé e a tua esperança em Deus. Ele tudo pode. Um ótimo sábado para você. Confie sempre no Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.